problemas. Quero ver a mão daqueles que dizem assim: olha, no meu lar, na minha vida não existe nenhum probleminha. Não, eu acho que é igual ao interior mesmo. Sabe, se nós sabemos que aqui nós temos dificuldades, por que nós nos abatemos muito diante das dificuldades? Já pensaram nisso? Não há uma passagem da Bíblia, uma promessa de Jesus, que nós não teríamos dificuldades aqui. São João 16:33, o que diz? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. São Mateus 16:24 diz assim: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. A cruz é símbolo do quê? Dor, sofrimento, renúncia, verdade ou não é? E por que será que nós questionamos tanto com as dificuldades que enfrentamos? Sabe, nós resolvemos sair com o grupo para levar um pouco mais de otimismo para os nossos queridos irmãos. Porque lutas nós temos também, eu sei que vocês têm. Mas quando nós lemos na palavra de Deus, nós vemos assim de uma perspectiva diferente. Deus promete assim maravilhas para aqueles que forem vencedores. William Barclay diz assim: olha, quando uma pessoa louva a Deus continuamente, Satanás terá pouca influência sobre ela e Deus a usará para a sua glória. Nosso desejo de testemunhar aumenta à proporção que nosso espírito de gratidão e louvor se desenvolve. Quando reconhecemos o valor do tesouro que recebemos através de Cristo, sentimos o nobre impulso de entoar com voz alta os louvores e proclamar as maravilhas operadas por Deus. Você já experimentou cantar nas horas de dificuldades? Como é que é aquele ditado popular: quem canta, seus males espanta. Sabe, quando você enfrenta os problemas com otimismo, com louvor nos lábios, aquele problema que parecia enorme se torna insignificante. Tem um ditado japonês que diz que quando levantamos os olhos, desaparecem as fronteiras. Isso é verdade ou não é? Você vai olhando para baixo, qualquer barranquinho é um empecilho. Mas quando você levanta os olhos para cima, o horizonte é infinito. Você já experimentou alguma vez cantar depois de uma surra? Isso é impossível. Quem que consegue isso? Atos 5, 40, 41 diz assim: olha, chamando os discípulos, os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E daí o versículo 41 diz que eles saíram tristes, lamentando, resmungando. Foi assim? Eles saíram regozijando, louvando a Deus por serem dignos de sofrerem por esse nome. Vocês já viram que maravilha? E cada dia, se vocês continuarem ali no livro de Atos, dia após dia, Deus ia acrescentando aos milhares dos que iam sendo salvos. E eu pergunto para vocês, se os discípulos chorassem, reclamassem, teria alguma influência o testemunho deles? Claro que não. Atos 16 conta a experiência de Paulo e Silas. Paulo e Silas, por pregar o evangelho, foram jogados na prisão depois de levar uma sova. E aqueles que tiveram oportunidade de visitar uma prisão sabem que não é fácil lá o ambiente. E por volta da meia-noite, diz que Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus e os demais presos ouviam. E um milagre aconteceu aquele dia. Deus enviou um terremoto que sacudiu aquela cadeia, as portas se abriram, as cadeias dos pés se soltaram. E quando o carcereiro viu aquilo, diz que ele tirou a espada e quis tirar a vida. E Paulo diz assim: olha, não precisa fazer uma bobagem dessa não, porque estamos todos aqui. E aquilo causou assim uma impressão tão profunda no carcereiro que ele dobrou os joelhos diante de Paulo e Silas e falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E eu creio que única, ou quem sabe, se não for a única das poucas, que antes de amanhecer o dia, o carcereiro e a sua família foram batizados. Ainda serviu uma refeição e curou das feridas de Paulo e Silas.
Eu pergunto se ele estivesse lá como os demais, falasse: olha, estamos aqui para pregar o evangelho, fomos açoitados, jogados na prisão, estamos aqui machucados, vamos fazer como os demais, blasfemar, xingar, chorar. E eu pergunto se ele tivesse feito dessa maneira, teria havido esse milagre aquele dia na cadeia? É claro que não. Sabe, se tem uma pessoa, humanamente falando, que podia dizer assim: olha, não vale a pena servir a Jesus, era Paulo. Que desde que ele teve aquele encontro maravilhoso com Jesus na estrada de Damasco, a vida dele foi um caos, verdade ou não é? Aonde ele ia pregando, se não tinha, olha, os patrícios, as pessoas que eram chegadas a eles, eram os piores inimigos. E lá em 2 Coríntios 11, ele dá uma descrição mais ou menos do que ele passou. 5 vezes recebidos dos patrícios, uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fustigado com vara, na voragem do mar, naufrágio, em fome, nudez e assim por diante. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18, ele diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quantos de nós já dobramos os joelhos e agradecemos pelas lutas, pelas perdas, pelas dificuldades? E eu pergunto, se a nossa atitude fosse diferente, quem sabe essa igreja aqui não caberia tantos membros, porque eles queriam saber do Deus que você serve também. No livro Grande Conflito tem uma experiência de um jovem que voltava da aula lá nas ruas estreitas de Paris. E ele conta num largo, numa praça, ele viu ali um aglomerado de gente, viu alguém preparando a lenha para acender a fogueira, e do lado um jovem bem vestido, com um semblante tão tranquilo e sereno de quem se preparava, quem sabe, para uma festa de casamento. E ele, curioso, ficou ali observando. Terminaram de pôr a lenha, ajeitaram, pegaram aquele moço, amarraram no tronco, e o fogo foi aceso. E quando o fogo começou a queimar aquele rapaz, ele começou a cantar assim com todas as forças que ele tinha. E ele cantou até que a sua voz foi embargada totalmente pelo fogo. O jovem que assistia voltou para casa com aquilo na mente e falou: olha, eu estou estudando para ser um sacerdote, mas a minha religião está muito longe do que eu presenciei desse rapaz. E esse jovem que assistia era João Calvino. Se tornou um dos grandes na era da Reforma. E ele fala assim: olha, eu não conheci esse jovem antes, nem ele me conheceu, mas um dia eu quero ter o privilégio de estar lá no céu e abraçar e dizer: olha, meu jovem, se eu estou aqui hoje, foi porque eu vi a maneira maravilhosa que depois da tua vida, aquele dia lá em Paris, cantando enquanto o fogo consumiu o teu corpo. E isso fez com que eu quisesse conhecer esse Deus maravilhoso que eu sirvo hoje. Quantos de nós alimentamos um coração agradecido por tudo que Deus tem nos dado? Agradecer por coisas boas é fácil, é verdade ou não é? Se agradecer porque está bem na família, porque tem um carro bom, uma casa boa, boa alimentação, isso é bom. Mas agradecer a Deus pelas lutas. Sabe, quando a gente manifesta essa gratidão, olha, até aquelas que são lutas que são mais difíceis se tornam pequenas. Eu quero encerrar contando a experiência de um senhor que viajou para Israel. E ele conta, era americano, estava agora em Israel, e entre uma reunião e outra, ele foi numa lanchonete fazer um lanche para voltar imediatamente para a próxima. E ele conta que estava ali, a lanchonete muito superlotada, e ele começou a andar de um lado para o outro, e olhava no relógio, e de repente uma pessoa que estava bem próximo a ser atendida, olhou e falou: ô, meu companheiro, eu estou vendo que o senhor está meio angustiado, o senhor está com muita pressa, eu estou aqui só por lazer, toma a minha vez aqui, e eu volto lá pelo final da fila. E aquele senhor agradeceu muito, tomou seu lanche e saiu. E ele conta que não estava uma quadra longe de onde eles tinham feito o lanche, ouviu um estrondo terrível.
E já viu pessoas correndo naquela direção, perguntou o que houve, diz, olha, estourou uma bomba, um homem-bomba naquela lanchonete, e tem muitos mortos, feridos lá. Vocês